Fala galera! Professora Tati Bueno, matemática toda teoria. Hoje nós vamos falar do módulo 5 de aritmética. Conceitinho, gente, de matemática básica. A aritmética vem aí do ensino fundamental 2, mas que é extremamente necessário para os conteúdos do ensino médio. Vamos lá? Roda a vinheta! Voltamos? Vamos então falar de aritmética. Aqui, gente, uma revisão de matemática básica, né? Então, divisores e múltiplos, conceitos que já apareceram na vida de vocês no ensino fundamental, como eu já falei. E quando a gente fala de divisores e múltiplos de um número inteiro, estamos falando de dois números, estou chamando de D e M, números inteiros, onde D é um divisor de M, C e somente C. Existe um número K, esse K é uma constante. Barrinha a gente lê como tal que. Divisor vezes esse K, que é o número inteiro, é igual ao M. Credo, Tati, quanta letra esquisita. Vamos colocar número para dar uma ajudadinha? Então, ó, o D e o M são números inteiros. E o K é uma constante, pode ser qualquer valor. Então, por exemplo, o 2 multiplicando 3 vai dar 6. Então, olha só, ó, o D, que é o 2, um número inteiro, o K é a nossa constante, que seria o 3, e o C é o nosso M, né? Seria o nosso D divisor de 6, que é o nosso M. Então, ó, 2 multiplicando 3 igual a 6. Ou seja, o 2 é um divisor de 6. E o contrário, como que eu leio? O 6 é um múltiplo de 2. Se eu consigo dividir 6 por 2 e dar um número exato, quer dizer que o 6 é múltiplo de 2. 2 é um divisor de 6. A constante, que é o 3, também é um divisor? Pode ser. Você pode falar que o 3 é o divisor e a constante seria o 2, não tem problema nenhum. O 3 também é um divisor de 6. E o 6 é um múltiplo de 3. Então, é assim que a gente lê, tá bom? Não pire com essas letras não, gente. Coloca números que fica muito mais fácil, tá bom? Números pares e números ímpares. Conceitinho também de matemática básica. Quando que o número é par e quando que o número é ímpar? Vamos lá. Dado o número inteiro M, esse M é para simbolizar qualquer valor inteiro, temos que M é par quando existe um K, existe uma constante, tal que o valor do M, nosso número par, tem que ser igual a 2 multiplicando esse K. Então, ó, um exemplo, 4. 4 é um número par. Ele é, gente, 2 vezes 2, ó, um 2 multiplicando um número K. O 8 é um número par. Ele é 2 vezes 4, ó, o 4 seria o K. Então, o número par é sempre 2 multiplicando uma constante. E o ímpar? Bom, o ímpar, você pode pegar esse 2K, esse 2 multiplicando uma constante, acrescentar 1 ou voltar 1. Então, a gente fala que o M é um número ímpar se existe uma constante K, tal que o M é 2K mais 1 ou 2K menos 1. 9. Vamos colocar um exemplo aqui, ó. O 9 é 8 mais 1. Ó, o nosso 2K aqui, ó, 2 vezes 4, né? É um número par mais 1. Ou eu posso falar do 7. Ó, o 7, posso falar que ele é 6 mais 1. Ó, o nosso número par mais 1. Belezinha, pessoal? Tranquilinho? Bom, então vamos falar um pouquinho também de números primos? Vamos lá! Bom, gente, continuando aqui no módulo 5, nós vamos falar agora dos números primos, né? Lembrando que o número primo é um número que é divisível apenas por 1, menos 1, por ele mesmo e por ele mesmo negativo, né? A gente fala que é mais ou menos 1 e mais ou menos o número primo, que eu estou chamando de P, para simbolizar qualquer número primo. Então, apenas 4 divisores, o 1, o P, menos 1 e menos P.
Normalmente, tá, gente, com mais frequência, aparecem números primos de números inteiros positivos, tá? Vocês vão ver muito mais, com maior frequência, números que só são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Só que quando não falar, né, divisores positivos, a gente tem que ficar espertos e pensar no 1 e no menos 1, no P e no menos P, tá bom? Coloquei aqui para vocês também que o P é diferente de 1, diferente de 0 e diferente de menos 1. O que significa isso, gente? 1, 0 e menos 1 não são primos. Cuidado com essa pegadinha, tá? O pessoal acha que o número 1 é primo, divisível por 1 e por ele mesmo. O 1 já é ele mesmo, tá? Então, até coloquei aqui para vocês. O 1, o 0 e o menos 1 não são primos e nem números compostos. Lembrando que números compostos são os números que não são primos, são números que nós vamos conseguir decompor, tirando o 1 e o 0, tá bom? Então, quando eu falar agora de máximo divisor comum e de mínimo múltiplo comum, a gente vai trabalhar com números compostos, que serão números que a gente vai conseguir fazer a decomposição. Máximo divisor comum, o famoso MDC, gente. Talvez esse aqui fique um pouquinho mais esquecido do que o MMC, né? O mínimo múltiplo comum é mais usado porque a gente trabalha com eles também nas frações. Aqui, gente, não é a parte mecânica, apenas calcular o MDC e o MMC e colocar o resultado. Ele vai aparecer, gente, na interpretação dos exercícios, na contextualização dos exercícios. Então, uma dica prática e rápida para você diferenciar se você vai usar o MDC ou se você vai usar o MMC. Dica: MMC, mínimo múltiplo comum, muito usado em probleminhas que vão tratar questões de encontros, alinhamentos, simultaneidade, juntos, ao mesmo tempo, né? Aqueles probleminhas típicos. Um celular toca a cada 10 minutos, o outro celular toca a cada 30 minutos. O outro toca a cada 50 minutos. Daqui a quanto tempo os três vão tocar juntos? Ao mesmo tempo. Tá? Então, são palavrinhas-chave que vão ajudar você a identificar apenas um MMC. Então, pessoal, não se apeguem à palavra máximo, tá? Palavra-chave aqui no MDC é dividir em partes iguais, tá bom? Não fica apegado no máximo, não, porque vão aparecer exercícios que vai, né, usar o MDC e vai estar falando mínimo, tá bom? Então, dividir em partes iguais. Vamos relembrar, então, o cálculo do MDC mecânico, né? Porque isso aqui depois a gente vai jogar na forma de problemas. Então, eu vou fatorá-los, fatorar em fatores primos. Lembrando, esses primos serão os primos positivos. Então, eu tenho que dividir por 1 e por ele mesmo. Então, eu vou colocar aqui o 18 e eu vou colocar aqui o 36. Uma dica, vamos começar a fatorar sempre pelo maior. Por quê, gente? Na maioria das vezes, na fatoração do maior, eu consigo aproveitar essa fatoração no menor. Olha só, 36. Primeiro primo que vai dividir, né? O 36 vai poder ser dividido, o 2. 36 por 2, 18. Daqui para baixo é o 18, então você não precisaria fazer isso tudo de novo na prova, tá? Você já tem ele aqui. A diferença vai ser só um 2 a mais no 36. Então, 18 por 2 vai dar 9. Próximo primo é o 3, que vai ficar o 3 por 3, 1. Vou colocar na forma de potência para ajudar depois na visualização dos comuns, nos divisores comuns. Nós temos 2 ao quadrado e 3 ao quadrado. Se você resolver, vai dar 36. É só uma forma de saber que a sua fatoração está realmente correta. No 18, você já tem o 18 aqui para baixo, né? Então, só vou copiar, tá bom? 18 por 2, nós temos o 9. O próximo primo que vai dividir aqui o 9 é o 3, que vai dar 3. E por 3 vai ficar 1. Então, a gente tem o 2 multiplicando 3 ao quadrado. Agora, quem é o MDC? O máximo divisor comum. O que aparece nos dois ao mesmo tempo, gente, tá? Então, ó, o 18 e o 36 fatorados, ambos têm o número 2? Sim.
Só que um tem 2 e o outro tem 2 ao quadrado. Para garantir que esse divisor apareça nos dois, a gente pega sempre o menor expoente. Tá? O menor expoente eu garanto nas duas situações. O maior expoente vai faltar para o 18. Então, o nosso máximo divisor comum vai ser o 2 vezes. No 18 e no 36, na fatoração, eu tenho 3? Tenho! Eu tenho 3 ao quadrado nas duas respostas, comum, juntos, iguais. Então, 3 ao quadrado entra na minha resposta. Quem é meu MDC? Só a gente fazer o cálculo agora, ó. 3 ao quadrado, 9, multiplicou por 2, 18. Então, nosso máximo divisor comum aqui é o número 18. Já o MMC talvez seja mais fresco, né, na memória de vocês, porque a gente trabalha muito com o MMC na parte das frações, né, em colocar os denominadores comuns. Esse MMC aqui, o Enem vai cobrar de vocês na forma de problemas, como eu já dei a dica, né? O que estiver alinhados, o que acontecer ao mesmo tempo, o que acontecer juntos, né? E aqui é só a gente fatorar o 18 e o 36 juntos, né? Vai dividindo, ó, por 2, 9, 18, por 2, no 9 não dá, você copia, o 18 por 2 dá 9, aí 3, ficamos com 3 nas duas situações, e o 3, fechamos aí os divisores. Multiplica todos, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9, e 4 vezes 9, 36 é o nosso mínimo múltiplo comum. Não é porque a palavra é mínimo que esse valor tem que ser pequeno. É mínimo, mas é múltiplo, tá? Dica, pessoal, 36 e 18 são divisíveis? São. Quando isso acontecer, o MMC é o maior, tá? A 100 e o 25. 100 dá para dividir por 25? Dá. Então, o MMC é o maior. Agora, se eu tenho dois números que não têm divisores comuns além do 1, por exemplo, o 3 e o 7. O 3 e o 7 não tem nenhum divisor comum além do número 1. Então, eles são chamados de primos entre si. E o MMC dos dois é só multiplicar 3 vezes 7. E o MDC, máximo divisor comum, de dois números que são primos entre si, é sempre 1. É o único divisor comum dos dois, tá? Número de divisores, gente, se o Enem perguntar alguma coisa, né, questionar alguma situação de divisores, a quantidade de divisores, tem uma regrinha prática para você saber quantos divisores tem aquele número. Então, a gente vai fatorar o 90, ó, a gente fatora o 90, números primos, hein? Fatorar em primos. 90 por 2, 45. Se eu dividir por 3, vai ficar 15. Se eu dividir por 3, 5. E por 5, 1. Então, eu vou colocar na forma de potência, ó, eu tenho 2 elevado a 1, né, quando a gente não tem nada. Eu tenho 3 ao quadrado e eu tenho 5, que também está elevado a 1. Dica prática para saber quantos divisores tem o 90, sem você precisar ficar encontrando todos os divisores, tá? Você vai pegar cada expoente da fatoração, ó, 2 elevado a 1, então o 1 é a minha potência. E vai acrescentar uma unidade. Por que eu vou acrescentar uma unidade? Porque além desses divisores, eu não posso esquecer que o 1 é um divisor de qualquer número. Então, eu vou pegar cada expoente, então eu vou pegar o 1, que é potência do 2, e vou acrescentar 1. Vou multiplicar pelo próximo expoente, que é o 2, e também vou acrescentar 1. Vou multiplicar pelo próximo expoente que está em cima do 5, que também é 1, e vou acrescentar 1. Então, vai ficar aqui o 1 do expoente, acrescentando 1. Faz as continhas. Ó, 1 mais 1 eu tenho 2, 2 mais 1 eu tenho 3, e 1 mais 1 eu tenho 2. Multiplicando, nós teremos 6 vezes 2, 12 divisores. Tá? Então, quer dizer que 90 tem 12 divisores, se você for procurar todos os divisores do número 90. E o Enem não vai fazer com que você fique procurando cada divisor, mas a quantidade pode aparecer. Então, fica a dica. Ok, pessoal? Então, vamos fazer os exercícios do módulo 5? Bora lá!